Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Cenário econômico para o agronegócio, mesmo diante das crises política e econômica, é otimista e promissor. Egito volta a comprar carne bovina in natura do Brasil. Dupont e Dow Química conseguiram aprovação de todas as instâncias necessárias para seu processo de fusão. Paulo Loureiro fala sobre bem-estar animal. Brasil exportou mais de 18 mil toneladas de carne bovina in natura, com faturamento superior a 81 milhões de dólares na primeira semana de agosto. Guido Juliano vai falar sobre êxodo urbano. O agronegócio está começando. O cenário econômico para o agronegócio, mesmo diante das crises política e econômica, é otimista e promissor. O setor continua puxando o desenvolvimento do Brasil, principalmente pela recuperação da safra 2016-2017. E os indicadores atuais desenham também uma projeção positiva para o futuro. A receita na exportação de suínos cresceu 28% neste último ano e a de aves cresceu 7%, o que representa um avanço para o segmento, principalmente diante da seca do ano passado e da operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal em março de 2017. O Brasil é reconhecido pelo seu profissionalismo e pela sua ampla experiência em produção e exportação de produtos agrícolas, o que auxiliou na recuperação do setor. Esses números, no entanto, vão de encontro ao volume produzido de aves e suínos, que ainda apresenta dados negativos na comparação entre o primeiro semestre deste ano com o de 2016. Em relação às aves, o Brasil exportou 4% menos, enquanto os suínos estão 2% no negativo. A expectativa para a Associação Brasileira de Proteína Animal é que, ao final do ano, haja um crescimento de receita e de volume para o mercado. E com um mercado externo amplamente favorável ao produto brasileiro, inclusive com recuperação de preços, volta de um grande cliente, o Egito, às compras e aumento das importações da China, Rússia, Irã, Estados Unidos e Arábia Saudita. As exportações brasileiras de carne bovina in natura e processada também apresentaram em julho um crescimento de 23% em volume em relação ao mesmo período do ano passado, sinalizando que o setor pode apresentar equilíbrio e mesmo algum crescimento até final de 2017. Em receita, o crescimento foi mais significativo, 32%. Em julho, o Brasil exportou 129 mil toneladas contra 104 mil toneladas em julho do ano passado. A receita, por sua vez, subiu de 408 milhões de dólares no ano passado para 538 milhões de dólares neste ano. E este foi o melhor resultado obtido num mês, desde março de 2016, quando o Brasil exportou 136 mil toneladas. A Dupont e a Dow Química conseguiram a aprovação de todas as instâncias necessárias para seu processo de fusão. Em nota conjunta, as duas empresas anunciaram que o negócio vai ser concluído no dia 31 de agosto, após o fechamento do mercado. As ações da Dow e da Dupont vão deixar de ser negociadas na Bolsa de Nova York no dia 31 de agosto. E no dia 1º de setembro, as ações da nova empresa Dow Dupont vão começar a ser negociadas sob o símbolo DWDP, na mesma bolsa. A fusão entre as companhias foi anunciada em dezembro de 2015 e, desde então, passou pelo crivo de diversos órgãos antitrust. Depois de unidas, a Dupont vai ser dividida em 3 empresas distintas com foco em agricultura, materiais e produtos especiais. A fusão deve gerar sinergias de custo de cerca de 3 bilhões de dólares e um crescimento aí por volta de 1 bilhão de dólares. As empresas destacaram que a estimativa
ainda é de que esse processo seja feito até 18 meses após a finalização do negócio. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos para a maioria dos municípios tempo parcialmente nublado, vento durante o dia e sol entre poucas nuvens. Pode chover em Cristalina. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 37 a máxima e 21 a mínima. Minaçu, 35 a máxima e 19 a mínima. Posse, 35 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 33 a máxima e 24 a mínima. Cabeceiras, 33 a máxima e 20 a mínima. Itaberaí, 31 a máxima e 22 a mínima. Cristalina, 30 a máxima e 18 a mínima. Mineiros, 34 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 33 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Paulo Loureiro vai falar sobre bem-estar animal. Brasil exportou mais de 18 mil toneladas de carne bovina in natura, com faturamento superior a 81 milhões de dólares na primeira semana de agosto. E Guido Juliano vai falar sobre êxodo urbano. Nós voltamos já. Durante uma passagem rápida por Goiânia, onde falou em uma palestra sobre o tema Nada nas Mãos, eu conversei com Paulo Loureiro. O Paulo, ele é um dos líderes da multinacional Zoetis e também um dos melhores especialistas em bem-estar animal do mundo. O Paulo Loureiro ensina as pessoas como manejar corretamente os animais sem grito e sem pauladas, somente com o olhar e a posição do corpo. E eu conversei justamente sobre esse tema, bem-estar animal. Confira. De maneira geral, o pecuarista, o peão, o funcionário, enfim, as pessoas que lidam com gado, tanto de leite quanto de corte, de maneira geral fazem o trabalho errado. Eu acho que eles talvez façam errado em grande parte, em alguns aspectos, principalmente de manejo, por não saber uma outra maneira de fazer. E é fácil julgá-los, né? E eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer de agora em diante é nos colocar no lugar deles e pensar o que eles poderiam fazer se tivesse a informação correta. Então, quando a gente provê a informação correta, como se comunicar com bovinos, como fazer com que esses animais se sintam confortáveis aonde eles vivem, seja no pasto, ou no confinamento, ou numa leiteria, aí as coisas começam a mudar, Toninho. Uma fêmea no cio, no momento da inseminação, a maneira de tratar o animal influencia, vamos dizer, na prenhez dela, no desenvolvimento do bezerro, enfim, na composição química, física e biológica dela? E diretamente afeta a taxa de concepção. Se você vai fazer uma IATF, uma técnica que cresce muito no Brasil, aliás, o Brasil em gado de corte é o país do mundo que mais insemina gado em IATF, inseminação a tempo fixo, técnica maravilhosa. O animal vai ter que vir ao curral 3 ou 4 vezes para ser sincronizado em 10 dias, aí a gente insemina. A técnica é fantástica, a ciência, a gente desenvolveu produtos magníficos para isso, mas se aquele animal não estiver confortável, não estiver conectado com quem está manejando, ele não vai querer entrar no brete, não vai querer entrar no tronco. E aí as pessoas às vezes usam bandeiras, porretes, o que quer que seja para movê-los. Isso libera adrenalina e a adrenalina é contraceptivo, atrapalha a concepção. O nível de fertilidade abaixa imediatamente. Só aí você já tem um prejuízo, Toninho. E eles não esquecem, eles perdoam, o bovino é muito bom de mexer porque ele perdoa principalmente o Nelore, mas ele não esquece, quer dizer, se você mudar o seu comportamento e voltar a ser agressivo, eles vão também reagir. O que acontece dentro da fazenda, se alguma coisa deu errado, se o animal pulou, saiu de dentro do curral, se quebrou, a culpa não é de quem está manejando, que se posicionou errado. E um outro detalhe você falou sobre se afeta a vida do animal. A gente trabalha com saúde animal para garantir que esses animais não fiquem doentes. A gente tenta fazer prevenção. É difícil prevenir, aplicar uma vacina num animal que está estressado ou desidratado ou que está com medo, entendeu? Então o correto é esse animal estar confortável, ele está, vamos dizer assim, em harmonia, à vontade, indo para o tronco quando a gente aplica as vacinas e também quando ele estiver doente a gente fazer o tratamento e ele não estiver extremamente estressado. Doente é uma coisa, doente e estressado é muito pior.
Eu posso afirmar que um animal estressado, ao receber um determinado produto químico, um remédio, por exemplo, esse remédio pode até perder o efeito? Ele pode ter um comprometimento no efeito, claro que sim. Por exemplo, vacinas necessitam de glóbulos brancos para reagir. Se o animal tiver desidratado, o hematócrito vai estar alto, é mais difícil das células brancas trabalhar, a adrenalina atrapalha a saída dos glóbulos brancos de dentro da circulação para os tecidos. Evidente, a gente desenvolve vacinas, investe milhões e milhões de dólares para trazer essas vacinas novas, fantásticas, e aí a gente tem que esperar que esse animal esteja em balanço, entendeu? Que ele não esteja numa situação de estresse, onde o organismo não possa responder aquele anticorpo. E pensa bem, se o animal estiver bem, ele foca as atenções internamente, ele não precisa se preocupar externamente. Se ele confia no manejador, ele tem mais energia para responder, para gerar o anticorpo, para ganhar peso, do que ficar preocupado com o que está acontecendo ao redor dele. O animal consegue identificar, consegue entender através do olhar de um homem? Consegue, ele lê você muito rápido. Aqui no Brasil, dos 200 milhões de cabeças de gado que a gente tem, seguramente 70%, 80% é Nelore ou tem influência de Nelore. O Nelore é magnífico, é uma raça fantástica, ele lê você imediatamente. O Nelore não é violento, o Nelore não quer te pegar, ele quer apenas que você se decida no comando. Ou você quer que ele está ali para te servir, você quer que eu vá aonde? Me dê o comando que eu sigo. Agora, se você não se decide, o Nelore toma a decisão. E aí ele pode pular, sair daquele lugar. São animais dóceis que só precisam ter o comando adequado. E o olhar é uma excelente maneira de fazer isso. A postura corporal, quer dizer, usando ângulos, usando o eixo do seu corpo, nada nas suas mãos. Daí a gente chama a técnica que a gente está discutindo aqui de nada nas mãos, porque você não precisa de nada nas mãos para manejá-lo. E o olhar, você olha para onde você quer que ele vá, olha no olho dele, recua, dando espaço, e o animal caminha e vai. E a gente quer que as pessoas parem de tocar um rebanho, a gente quer que eles guiem o rebanho. Se você sai daquela postura de eu toquei o gado hoje, quer dizer, você pôs pressão, não aliviou, enfiou, colocou-os em algum lugar para guiá-los. É isso que a gente faz, nós estamos aqui para guiar os animais, para dentro do tronco, de um pasto para o outro, para dentro do caminhão de embarque. Essa é a nossa função. O bem-estar animal, o jeito que você trata esse animal, eu posso fazê-lo produzir ou mais leite, ou mais carne, ou mais cria. Sim, além de estar fazendo certo. A gente tem que parar de gastar parte do nosso tempo tratando animais doentes. Sim, se eles estiverem doentes, eu como veterinário vou tratá-los e dedicar mais tempo para a prevenção. E antes de vacina vem bem-estar animal. Vacinas funcionam muito melhor em animais que estão em bem-estar animal. E bem-estar animal não são currais, é uma atitude contínua dos manejadores exatamente para com aqueles animais. E depois do intervalo, você vai ver que o Brasil exportou mais de 18 mil toneladas de carne bovina in natura, com faturamento superior a 81 milhões de dólares na primeira semana de agosto. E Guido Juliano vai falar sobre êxodo urbano. Nós voltamos já. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, na primeira semana de agosto, o Brasil exportou quase 19 mil toneladas de carne bovina in natura, com faturamento total de 81 milhões de dólares. A média diária exportada foi de 4.700 toneladas, um aumento de quase 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação a julho deste ano, o volume foi 6,8% menor. Caso o ritmo das exportações continue, o Brasil deverá exportar 108 mil toneladas, o que representaria uma alta de quase 32% em relação ao total exportado em agosto de 2016. Seria o terceiro mês consecutivo de alta nas exportações. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo. Guido, ele é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre êxodo urbano. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom, Guido? Ótimo. Então tá bom. Ô Guido, nós tivemos aí há alguns anos um êxodo rural. Muita gente saiu do campo, muita gente veio para a cidade, pouquíssimos se deram bem, a maioria se deu mal. Por quê? Por falta de qualificação. E hoje nós estamos sentindo, uma pesquisa até que foi feita, né, que saiu, nós estamos vendo um processo inverso.
Parece que está tendo o êxodo urbano agora, né? Exatamente. Aquelas pessoas, aquelas famílias que têm vocação para o campo estão retornando e os filhos escolarizados. Essa 7ª pesquisa, que foi feita em 15 estados brasileiros, mostra o trabalhador do campo com curso técnico, com curso superior e tem gente, Antônio, com doutorado. Isso é muito bom, né, Guido? Porque nós temos um problema de falta de mão de obra qualificada que é seríssimo. Nós temos propriedades rurais aí que tá comendo fino, tá piando fino para poder tocar o seu negócio por falta justamente de mão de obra qualificada. Antônio, com o avanço da tecnologia, nós tivemos que voltar para os bancos escolares para aprender a trabalhar com máquinas, trabalhar com programas de computador, e esse pessoal todo que está hoje entrosado, comprometido com a agricultura, com a pecuária, eles terão que ter domínio de tecnologias, mas para isso tem que ter escolaridade. Então, os filhos hoje, nós estamos assistindo uma verdadeira reforma agrícola. Antes de uma reforma agrária tão patrocinada por um grupo de políticos, não, nós precisamos dotar o homem do campo de tecnologias, de conhecimento, para que ele produza, para que ele tenha renda e não fique a reboque de programas governamentais, e, em suma, em algum tipo de esmola. E o produtor rural não precisa disso, Antônio. Ô Guido, você como, vamos dizer, um pesquisador, um gestor ambiental, uma pessoa aí que estudou, que teve oportunidade, inclusive, de ir fora do país, nós estamos no caminho certo, Guido? Essa bagunça que nós estamos vivendo hoje no nosso país, essa falta de ética, essa falta de moral, essa roubalheira desenfreada, será que isso aí vai ajudar a gente a sair dessa? Antônio, isso é um processo. Países hoje honestíssimos, como Suécia, Dinamarca e muitos outros, eles já foram muito corruptos. Esse é um processo que nós estamos passando porque a nossa democracia, eu diria, ela é muito nova, porque um arremedo de uma democracia começou após a promulgação dessa nossa última Constituição em 1988. Então, a nossa democracia pequena, nós estamos vendo os políticos que comandam esse país, são aqueles políticos velhos que vieram lá do regime militar para cá. Essa renovação é necessária. É por conta disso que agora, esses dias, o Brasília quer mudar o regime de como vão ser as próximas eleições, justamente para que esses políticos velhos se perpetuem. Mas nós precisamos mudar. Este é um processo, o Brasil está melhorando e vai continuar melhorando. Essa meninada que está vindo aí, Guido, essa molecada aí de 15, 16, 17 anos, eles serão os futuros brasileiros, né, que comandarão esse país. Será que eles vão estar preparados, Guido? Eu penso que falta preparo por conta de que o ensino no Brasil é ainda muito aquém do desejado. O brasileiro, a maior parte dos brasileiros não tem uma escolaridade desejada, porque o nosso ensino, Antônio, é muito fraco. É ruim demais, né, Guido? Exatamente. Infelizmente. Guido, vamos para o intervalo comercial, depois a gente continua falando mais sobre êxodo urbano. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com o Guido Juliano Martins Araújo e nós estamos falando justamente sobre um tema interessante que é a educação, é o êxodo urbano, é a falta de capacitação, é a falta de mão de obra especializada. Guido, hoje em dia quem não souber uma linguazinha está danado, não está? E a língua universal, Antônio, é o inglês. Mas os nossos brasileirinhos mal sabem um pouquinho da sua língua mãe, do português. Como é que eles vão dominar uma língua estrangeira? Então, uma das coisas importantíssimas hoje é o brasileiro saber uma língua estrangeira, de preferência o inglês. Nós olhamos na internet, os comandos são todos em inglês, e quando você quer conversar com pessoas fora do país, seja na China, no Japão, na Coreia, você conversa em inglês com eles. Não é em português. O português
pouquíssimos países falam a nossa língua. Nós necessitamos de prover ao brasileiro que ele saiba, além da nossa língua mãe, que saiba muito bem o inglês. Ô Guido, em relação a êxodo urbano, você acredita que dentro de um curto prazo nós vamos ter assim um setor agropecuário diferente do que nós temos hoje? Um setor agropecuário mais tecnificado, humanamente falando? Pessoas mais técnicas? Acredito, Antônio. Acredito, mas nós temos que continuar esta mudança. E esta mudança vai depender exatamente do destino que a nação vai tomar através de nossos gestores políticos nas próximas eleições. Isso vai ser determinante, Antônio. Eu tenho dito, Guido, talvez eu possa até estar errado, que o termo político, ele é muito pejorativo. O termo político hoje. E, na verdade, você falou uma coisa, nós precisamos de gestores no nosso país. Nós precisamos de pessoas que enxerguem lá longe e não enxerguem a própria bolsa com dinheiro. Porque a continuar do jeito que está indo, nós não vamos a lugar nenhum. E essa juventude que está vindo vai ser totalmente castrada. Você concorda com isso? Eu concordo e nós precisamos renovar. A democracia depende do político. Nós temos que ter políticos, mas políticos sérios. Agora, nós precisamos dotar os brasileiros de conhecimento para que ele avance. Eu quero deixar bem claro que existem políticos seríssimos nesse país e que se preocupam com ele muito. Agora, tem uma turma também que precisa limpar. Exatamente. Guido Juliano Martins Araújo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Até a próxima, se Deus quiser. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Todas as revoluções comprovaram até hoje que é possível mudar muita coisa, menos o ser humano. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.